Olá, bem-vindo a mais uma edição do Equilíbrio. Hoje, um pouco mais cedo do que o habitual. Vamos olhar para alguns temas sociais e também políticos. Trágica morte de dois adolescentes no caminhão de lixo e a persistência de cidadãos que recorrem aos contentores de lixo em busca de sobrevivência é um dos temas que nós hoje vamos procurar analisar, assim como também o número de pessoas sem abrigo aumentou nos últimos 10 anos, segundo dados do censo, portanto, de 2024. Uma outra temática em reflexão neste equilíbrio, a juíza jubilada do Tribunal Constitucional, Luzia Sebastião, defende que quem exerce ou venha a exercer um cargo político de relevo tenha apenas a nacionalidade angolana. É esta a opinião da juíza jubilada. O ambiente político-partidário no nosso país vai também merecer destaque, portanto, nesta edição do Equilíbrio, com realce para o Congresso da UNITA, que ainda está a decorrer. E hoje mesmo vamos ficar a saber, portanto, do líder do Galo Negro. Vamos olhar também para as atividades do Para Já Servir Angola, de Abel Chivuco-Vuco, que esta semana foi, portanto, recebido pelo Presidente da República, João Lourenço. O MPLA apela aos seus jovens mais prontidão e também atuação nos debates ao nível das redes sociais. Estes temas, como já dissemos, vão merecer a análise nesta presente edição do Equilíbrio. Por isso, fique connosco, partilhe e comente. Doutor Albino Paquice, boa noite, bem-vindo de volta. Muito obrigado, Sacebel, saúde também Dr. Cabaça e saúde dos internautas. Depois de uma temporada na província do Ambo, não é? Estive lá por conta de umas atividades, estamos de volta, estamos cá. Muito bem, Muito obrigado, muito é bem. verdade. Doutor Carlos Cabaça, boa noite, bem-vindo, companheiro. Boa noite, Assis, Assembleia. Boa noite, Dr. Paquice. Gosto. Já tínhamos saudades do Dr. Paquice aqui nas redes, como se diz. E seja bem-vindo de volta, né? Muito obrigado, doutor, muito obrigado. Vamos começar com a primeira temática, a social. Portanto, há dias, dois adolescentes morreram em Luanda depois de terem sido esmagados no interior de um caminhão de recolha de lixo. Os jovens encontravam-se a procurar objetos úteis e restos de comida para sobreviver quando foram apanhados pelo mecanismo de captação, portanto, do veículo. Este é um assunto que continua a suscitar várias reações ao nível da sociedade. Daí, portanto, a nossa primeira temática em abordagem. Doutor Albino Paquice, começo consigo. Portanto, a trágica morte destes dois adolescentes no caminhão de lixo e a persistência, portanto, de cidadãos que continuam a recorrer aos contentores de lixo em busca de algum alimento ou de algum material que seja útil. Pois, Sacebel, mais uma vez boa noite e os internautas também. Pô, Sacebel, é muito preocupante, de facto, a realidade social que se vive, não é? Penso que não há como as famílias resistirem àquilo que são as condições de pobreza a que muitas famílias estão submetidas, não procurar no lixo, portanto, latas do que seja para poderem pesar e vender. Penso que é mais essa a perspectiva. E aqueles meninos que eu não chamo jovens, porque me parecem mais adolescentes, deviam ter 12, 13, 14 anos, são meninos que estão, primeiro, fora do sistema de ensino, daquelas famílias que estão abandonadas por aquilo que são as responsabilidades que o Estado tem relativamente às pessoas, essencialmente tendo em conta aquilo que é a dignidade da pessoa humana, e então elas não têm como sobreviver senão procurar, de facto, alimentos e outros bens que, de alguma forma, podem vender. E, na verdade, nós vimos aquela semana os dois morreram na compactadora, os dois meninos morreram na compactadora, mas depois há um outro caminhão amarelo, onde nós vemos três jovens, três meninos, um dos quais devia ter 11 a 10 anos. Né? Sassenbel, eu não usaria a expressão persistem, aí eu não usaria essa expressão que o Sassenbel usa, eu diria que crianças que estão abandonadas.
Isto é responsabilidade do Estado e é responsabilidade das famílias. E aqui o Dr. Cabasso, naturalmente, como jurista, nos há de esclarecer-se muito melhor, mas a grande verdade é que o Estado tem a responsabilidade primária de cuidar da célula da sociedade que é a família. E então, é ao Estado que cabe, dentro das políticas públicas, perceber como é que está a ser feito o trabalho da ministra Sambo, do setor social, ministra de Estado para a área social, da ministra da Família e Promoção da Mulher, da área social do Presidente da República, como é que estão a cuidar desta situação das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Há uma coisa que se chama Estado Social. O Estado Social que surge no século XIX, século XIX ou XX, vem exatamente para acudir às famílias mais carenciadas. Que começa com o Papa da Igreja Católica, que diz: o Estado não deve apenas olhar para aqueles que estão bem, mas deve, nos recursos que são naturais e comuns, guardar uma parte para acudir àqueles que não podem mesmo. Então, essa Assembleia, eu penso que aqui o Estado tem falhado nessa matéria, temos que ser muito realistas a dizer isso, mas o maior problema, na minha perspectiva, é a insensibilidade do Estado, e aqui nós diríamos do titular do Poder Executivo, que é o nosso presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, é a insensibilidade do presidente e da sua equipa em dar uma nota, em acudir às famílias. Passaram-se 2 ou 3 semanas desde que isso aconteceu e não vimos uma nota oficial do presidente da presidência a lamentar a morte daqueles meninos e a dizer que foram acolhidas as famílias e ou há uma equipa que vai cuidar das crianças na rua e da rua. Então, essa Assembleia, acho que o tema é muito oportuno, por um lado, e para terminar, vou-te passar a palavra, também para terminar essa Assembleia, na minha visão, há uma insensibilidade da sociedade. Os angolanos, não sei se por conta do sofrimento que é demais, as pessoas estão também insensíveis. Este ato das crianças morrerem, portanto, apertadas pela compactadora, devia nos causar uma indignação geral. Como acontece em nossos países, quando há atos destes, há uma indignação geral. Mas as pessoas aqui não se indignam, nós também somos indiferentes. Inclusive, essa Assembleia veja e verifique o que se passou ali, naquele vídeo que eu também publiquei nas minhas redes sociais, muito depois de ser publicado oficial pelos gols. Os polícias, na mais natural calma, os agentes da autoridade, o doutor vai fazer a sua abordagem, na mais natural calma, dizem: estes são os mortos que morreram na compactadora. Os agentes da autoridade, doutor Cabasso. É de uma insensibilidade que, inclusive, deixa-me dizer, é verdade que vazou para as redes sociais. O polícia, agente da autoridade, em nenhum momento devia fazer aquela fotografia. Era, naturalmente, falar com o motorista, era desfazer a questão da compactadora, tirar os meninos já mortos e tapar. Para quê? Para respeitar aquilo que nós chamamos de dignidade da pessoa humana. Nós em Angola estamos insensíveis, as autoridades são insensíveis, mas é preciso, e mais uma vez aqui repetimos isso, porque eu quando olho para estas situações, penso sempre no dia 28, 29 e 30, que aconteceu em julho, dizer a quem governa: muito cuidado com o sofrimento do povo. O sofrimento do povo, com a avaria dos impostos, com a miséria do povo e com seu próprio sofrimento e com o abandono que as pessoas sentem, isto é muito perigoso para a estabilidade social. Porque a paz também é justiça. Quando não há justiça, essencialmente justiça distributiva, nós criamos um problema gravíssimo e é preciso dizer, depois ninguém segura. Doutor Paquice, ainda consigo, portanto, este triste acontecimento surge numa altura em que muitos vão apelando também para a necessidade deste projeto do Cuenda abranger também a cidade aqui de Luanda, a cidade capital de Luanda. A cidade capital de Luanda. Assembleia, eu fiquei e tenho ficado muito tempo no AMBO. Mas quando nós falamos, por exemplo, de fome, a fome, e nós temos apelado a isto variadíssimas vezes, a fome que existe em Luanda não existe em nenhuma outra parte do país.
também há fome, mas as pessoas são mais solidárias. E, por exemplo, nas províncias temos mais fruta, as pessoas têm um bocadinho mais de pão, e mesmo que estejam desnutridas, elas não apanham no lixo como apanham na capital do país. Se o censo nos diz que nós estamos com 10 milhões, que eu acho que aquilo é falso, mas depois vamos falar sobre essa matéria, estamos com 10 milhões, que significa o Quenda, o programa Quenda, que é um bom programa, e estão lá os nossos amigos a trabalhar, devia incidir primeiro sobre a capital, porque a capital tem fome. E o problema é que aqui na capital é difícil cultivar, como acontece nas nossas outras províncias. Portanto, era preciso, de facto, mobilizar aqui uma grande massa do FAG, do pessoal do Quenda, para acudirem à fome que existe aqui na nossa capital. Muito bem. Doutor Cabaça, concorda com estes dizeres, portanto, segundo a qual a tragédia é um retrato duro da pobreza e também das dificuldades económicas que afetam muitas famílias em Angola? Claro, não tem como não concordar, né? Eu concordo com tudo quanto foi dito aqui pelo doutor Paquis. Primeiro, endereçar a família enlutada mais profundos sentimentos de pesar. Filo já numa estação televisiva, pública, preciso dizer, sobre essa matéria. Mas concordo com o doutor Paquis quando dizia que nós temos um Estado insensível. Estado insensível e as famílias também vão se tornando insensíveis, porque a morte desses dois meninos entristece qualquer angolano sério. Aqueles vídeos e as fotografias nos colocam numa reflexão profunda do estado de coisa do nosso tecido social. Nós temos um governo muito, com alguns líderes ou responsáveis muito ambiciosos e uma ambição completamente desnecessária. Mais do que isso, Sassambel, é o facto de muitos dos nossos líderes, hoje, sábado, estão nos cultos e amanhã, domingo, vão à missa. E ainda assim continua insensível. Eu esperava uma nota qualquer relativamente a essa morte feita pelo governo, ou um debate mais reunido a nível dos órgãos de comunicação social, sobretudo os órgãos de comunicação social público, porque é tarefa do Estado criar condições favoráveis para que os cidadãos vivam bem. Nós temos tudo para os angolanos viverem bem. Não sabemos o que é que está na cabeça de algumas pessoas que dirigem o país, qual é a ideia deles de país, qual é a ideia de bem viver, porque é impensável um país que já foi tanto o segundo maior produtor de petróleo da África, envolvidos 5 ou 10 anos, temos famílias que não diria a comerem nem se alimentarem, a colocarem algo no organismo com recurso aos contentores de lixo. E ainda dissemos que tem sido manipulação, isso não acontece, acontece todos os dias. E deixa dizer-se, Assembleia, segundo algumas fontes, não é a primeira nem a segunda vez a acontecer essa situação. Só que essa situação foi filmada, né, e fotografada, porque acontece isso quase sempre. Porque os meninos que fazem recurso aos contentores de lixo, eles calculam o tempo em que os contentores estão cheios e o tempo também que os caminhões chegam para remover os contentores. E vezes há que nós assistimos, eu já assisti ali na zona da Avenida Fidel de Castro, ali na zona da Engevia. Já assisti meninos a correrem e pendurarem-se no caminhão, mas alguém fez sinal, o motorista travou e correram com os meninos. Aqui a responsabilidade, em meu entender, não é das famílias, não é. A responsabilidade é do Estado. Só quem nunca passou fome é que não sabe o que é que a fome faz. Você tem que ir atrás de alguma coisa para se alimentar. Mas, infelizmente, algumas vezes os nossos políticos ignoram esse facto. O doutor Paquisi disse, e muito bem, nós estamos aqui a adiar conflitos muito sérios. O que aconteceu a 28 e 30 do mês de junho, de julho, né? Júlio. De Sim, julho, sim, sim. aquilo foi uma mostra ou sinal de que efetivamente as coisas não vão bem. Há também aqui muita insensibilidade por parte dos nossos concidadãos, por se tratarem de pessoas de família pobre.
Porque se fosse filho de algum dirigente, se fosse filho de alguém que tem algum nome na sociedade, naturalmente a comoção a nível das redes sociais Muito seria sim, sim. muito mais abrangente e melhor. Temos de nos acostumar tanto a sentir a dor que os outros sentem. E é uma vergonha para nós, enquanto país, 50 anos de independência, as crianças morrerem tanto ensanduichadas no contentor de lixo. É uma Doutor Cabeça, vergonha no completo. portanto, tudo isso acontece numa altura em que o número de pessoas sem abrigo em Angola aumentou, portanto, 59,51% entre os censos de 2014 e o de 2024. Os dados do censo de 2024 indicam que as zonas urbanas tiveram um aumento superior a 91,52%, enquanto as zonas rurais registraram uma redução. Eu não sei o que é que o INEC considera, ou os responsáveis do INEC consideram cidadãos sem abrigos, né? Não sei o que é. Porque cidadão sem abrigo, no limite, pressupõe dizer aqueles que vivem na rua, é isso, né? Que estão na rua. Mas para a nossa realidade, nós temos muita gente sem abrigo. Que quando Uhum. tu vais ao Zango, o Zango zero, Zango 1, todos os Zangos, vais encontrar pessoas a viverem em casebres de chapa. Essas pessoas nós também temos que considerar como aquelas que estão sem abrigo. Sem abrigo não é ficar na rua, né? Na rua nós sabemos que existem lá pessoas, né? Várias, é necessário que se inverta aqui a pirâmide das políticas públicas do país. Em qualquer parte do mundo, é responsabilidade do Estado criar condições de habitabilidade para os cidadãos. O Estado constrói e depois o cidadão, mediante os seus rendimentos salariais, vai pagando a letra. 30 anos, 20, 40 anos. Isso é assim em Portugal, onde as pessoas, muitos angolanos vivem, quando chegam, a primeira coisa é começar a trabalhar, pedir um crédito no banco para comprar uma casa, e o banco paga, e depois o cidadão é descontado até terminar tanto o pagamento. Sassambele, falar sobre o tecido social às vezes nos coloca em problema, quer eu, quer o doutor Paquice e outros analistas tidos como muito críticos, mas nós temos mesmo de ser críticos, nós não temos outro caminho, porque enquanto não se melhorar as condições das pessoas, naturalmente que nós teremos sempre esses temas, esses assuntos, e é vergonhoso, como eu já disse, termos 50 anos de independência, tanto 23, tanto 24 anos de paz, Paz, e sim. temos crianças a morrerem, tal como morreram esses dois irmãos. Mais do que isso, Sassambele, não se faz um estudo, o Ministério da Saúde não faz um estudo das consequências das pessoas que comem no lixo. Porque quem come no lixo tem problemas sérios de saúde. Por isso é que nós vemos hospitais completamente abarrotados, porque o tecido social está degradado no seu todo. Nós temos cerca de 14 ou 15 milhões de pessoas a viverem na pobreza extrema. Então vais ter de colocar, talvez, se não resolver o problema sociais básico, com distribuição equitativa da nossa riqueza, vais ter de colocar a polícia em tudo quanto é canto que tem contentor de lixo para evitar com que as crianças façam recurso ao contentor, criança não, e até adulto ao contentor de lixo, ou vais colocar um polícia para cada caminhão que faz recolha de lixo para começar a correr com as crianças. É uma vergonha nacional. Não sei se essa família, os rapazes, têm de ir para os contentores de lixo para pegar comida, não sei onde é que encontraram dinheiro para comprar os caixões e para fazer o funeral, porque até agora não vimos nenhum apoio por parte do Estado ou por parte da sociedade. E nós temos aqui um problema. Os grandes influenciadores de consciência, eu, o Dr. Paquice e outros, os nossos músicos, os humoristas e tudo mais, que são peças fundamentais no desenvolvimento do nosso país. Quando há uma morte nos Estados Unidos, todo mundo fica comovido, todos nas redes sociais, olha, somos não sei o que, somos, mas morreram essas duas crianças e ninguém diz absolutamente nada. Talvez por não ser
não serem nossos familiares, né? Porque se fossem, estaríamos aqui todos a gritar. Particularmente hoje, no meu ponto prévio na TPA, tanto eu falei sobre essa questão da morte desses dois meninos, que devia ser um tema de debate a nível de todos os órgãos de comunicação social, especialmente público, né? Doutor Paquice, uma nota ao aumento do número de pessoas sem abrigo no país? Pois, ouça, saber. Primeiro dizer que eu não acredito nos dados do censo. Não é? Estes dados são dados falsos. São dados Peço desculpas oficiais dizer- do ente, peço do desculpas. ente público. Peço desculpas dizer isso. Eu não acredito nos dados do censo, porque são dados falsos. Mas em que, E uma o que é que parte- argumenta? e Portanto, uma o que é que parte- sustenta este seu argumento? E uma parte considerável das pessoas que consultamos, todos nós, não é? Qualquer pessoa que seja analista, comentador e jornalista, sabe que os dados são falsos. Porque quando começou o censo, não é verdade, tu falas, né? Os dados são falsos. Não, eu concordo, eu também não Gastou-se dinheiro acredito. Também não público, acredito. gastou-se dinheiro público, gastou-se dinheiro recebido da Unicef e os dados são falsos. Agora, é preciso, sim, exatamente. Agora é preciso dizer aqui uma coisa, quer dizer, nós tivemos que apresentar dados, aliás, o novo diretor-geral do INE teve que apresentar dados, porque era preciso apresentar. Era preciso apresentar. Era imperioso apresentar. Ora, eu aqui me posiciono na mesma direção do Dr. Cabaça, quer dizer, o que é sem abrigo? O que é o abrigo como tal, né? Bem, quer dizer, abrigo é ter uma casa condigna, onde as pessoas possam, portanto, ter condições mínimas de pernoitar, comer numa sala, ter um quarto para dormir, ter uma casa de banho para fazer necessidades. Há um dado que o Assembleia não me pergunta, mas vale a pena dizer. Quer dizer, mais ou menos, o próprio censo também diz que cerca de 40% das pessoas defecam ao ar livre. Em Angola. Um atentado à saúde pública. Completamente. Aquilo que o Dr. Cabeça está aqui a dizer. Cerca de 40% pessoas defecam ao ar livre. Fazem necessidades ao ar livre. O que é que significa? Significa que, por causa da nossa ambição também, generalizada, o Estado angolano, na minha perspectiva, perdeu o controle da população. Mas eu vou explicar muito rapidamente, para não termos outros temas. O Estado, como tal, perdeu, portanto, a noção de onde vive a população. Sabe-se aqueles que estão na cidade, os que coisa, mas quando, por exemplo, os próprios dados do censo são falsos, na minha perspectiva, com toda certeza digo isso, qualquer pessoa que a gente pergunta não foi recenseada, eu não fui, venho da província, passei norte, não fui, aqui não fui, bairros não foram. Significa que o Estado, para justificar o dinheiro que alguém gastou, então deu esses dados. O Dr. Cabaça fez referência, portanto, aos zangos. Sembele, nós todos conhecemos esta ideia. Por exemplo, o Zango tinha casas suficientes para abrigar as pessoas que foram retiradas da ilha. O Zango e a zona, penso aqui do outro local aqui em cima, havia casas suficientes para abrigar as pessoas que saíram da Bahia, da Praia do Bispo ou da Boa Vista. Estas casas foram para quem? Foram para os mesmos que já têm casa, funcionários da administração pública, funcionários públicos, muitos deles ligados à administração municipal, que venderam as casas e que estragaram, de facto, tudo aquilo que era atividade do Estado. Aí é a ambição... Muitos que foram retirados, portanto, das zonas de risco, receberam as suas casas, tanto nos Zangos, como também, portanto, em outros projetos habitacionais de âmbito social. Pois, mas quando eu digo que o Estado perdeu o controle, eu tenho razão. O Estado perdeu o controle da população, aqui na capital e no país. O Estado não sabe. E isto se agrava quando os dados do censo não são verdadeiros, são falsos. Portugal, quando realojou, e vou dar esse exemplo que conheço bem esse exemplo, estudei quando estive em Portugal. Portugal, quando nos anos 80 realojou as pessoas todas, construiu habitações sociais. E o Estado teve mão firme para que, efetivamente, todas as pessoas que foram cadastradas para receberem as suas casas recebessem. Nós não temos.
Portanto, quando se diz que há uma parte considerável das pessoas que estão sem abrigo, eu aqui não sei o que é. Porque, por exemplo, na Europa, o sem-abrigo é aquele que dorme embaixo da ponte. Esse é o sem-abrigo. Mas ainda ali, da tua cabeça... Mesmo no dicionário, sem abrigo é mesmo que... Exato, exato. Dorme embaixo da ponte. Mas ainda aí, o Estado faz uma coisa muito interessante. Nos países como Inglaterra, Holanda e Suíça, onde há muito frio, mas isto é uma coisa interessante, é de outro nível. Os hotéis têm 10% da sua acomodação para os sem-abrigos não dormirem na rua por causa do frio. Os hotéis têm esses espaços, nessas casas. E quando nos referimos, por exemplo, a Portugal, aqui ao lado, mesmo os sem-abrigo que estão debaixo da ponte, o Estado lhes dá sopa de manhã, almoço e lhes dá jantar. O Estado dá isso. É daí onde eu digo, perdeu-se o controle. Porque inclusive as crianças se assemelham. Uma coisa muitíssimo importante que eu digo aqui, também para os nossos internautas. Inclusive as crianças que deviam receber sopa de manhã, à tarde e à noite para não andarem nos contentores. O Estado não consegue. Mas também há relatos de Estou a perceber o que eu estou a dizer. muitas crianças Não, é verdade. fogem dos centros de acolhimento. Muitas crianças fogem dos centros de acolhimento. Ah. E preferem, Os de facto, centros- a rua, não é? Os centros de acolhimento, Assembleia, os centros de acolhimento não é um centro para acolher manada. Não é a manada. São seres humanos com capacidade reflexiva, intelectiva. As crianças têm que ser ocupadas. E não Oh. têm sido ocupadas. Têm escola, têm pequeno almoço, não têm um jantar. O Assembleia conhece o estrangeiro tanto quanto eu. Os nossos internautas conhecem o estrangeiro tanto quanto eu. Quem é que, estando em Paris, estando em Lisboa, estando em Windhoek, estando na África do Sul, por exemplo, em Cape Town, ou Joy Bay, vê crianças andarem na rua de um lado para o outro? Quem é que vê? Não. Essa pergunta, quem faz pergunta é o Assembleia, não sou eu. Quem é que vê crianças andarem na rua? Nós aqui vemos os cães, as crianças e os velhos andarem na rua. E um dos sinais, vou terminar com isso, doutor, é verdade. E um dos sinais muito interessantes, doutor Cabasso, nossos internautas, é este, aonde há o descontrole e o descuidado pela pessoa humana. Quando você vê num país onde o cão morre, é atropelado na rua e todos os carros passam por ele, ou então o cão morre à berma da estrada e apodrece e até secar, então você aí, neste país, você não tem cuidado nem dos velhos, nem das crianças. O exemplo típico rápido, vamos aqui a Windhoek, a gente atropela um cão ou qualquer animal. Está a polícia já imediatamente ali, e estão os bombeiros já ali. Aqui não. Os cães são atropelados, mais de 20 carros passam por cima do mesmo cão. 1000 carros. 1000 carros. Mas é verdade. Neste país, você não tem cuidado das crianças. Falando de habitação, para terminar, era imperioso que os próximos governos, que eu tenho dúvidas que esse governo tenha capacidade, os próximos governos, seja de que o governo for, os próximos, depois de 2027, eu não sei se esse já não tem mais capacidade. Depois de 2027, acredito que haverá outros governos, seja de que partido for, faça uma coisa. Sente e diga, vamos reorganizar o país. Para acabarmos com essa questão. E nós vamos avançar para o próximo tema, este tema que está a gerar vários debates. A juíza jubilada do Tribunal Constitucional, Luzia Sebastião, defende que quem exercesse o cargo, portanto, político de relevo, tivesse apenas a nacionalidade angolana. Dr. Carlos Cabaça é jurista. Como é que olha para esta opinião da juíza jubilada Luzia Sebastião, que nos últimos tempos tem sido muito interventiva no espaço público nacional? Sim, mas isso não é uma questão ligada ao jurista, isso é uma questão ligada ao país. E eu vou mais longe. Quem tem dupla nacionalidade e assume um cargo de destaque, a olhar para aquilo que disse muito bem a doutora Luzia, devia ser considerado como um traidor da pátria. Eu vou mais longe, é muito sério isso. Mas as pessoas não são proibidas, portanto, Sim, as pessoas não possuírem são proibidas, não são duas proibidas. nacionalidades, Claro, não ou são- mais. Claro, não são proibidas, podem ter as nacionalidades que quiserem, mas que não assumam cargo de relevo no nosso país. Repara, Sassembel,
Eu, Aqui temos, na e, sua ótica, e- temos e- estas figuras que eu, ocupam, digamos, claro que funções de temos, destaque temos muita com gente. mais, para além da Tem- nacionalidade angolana, tem sim, muita outras gente. nacionalidades? Houve um período Até em. membros de executivo? Sim, claro, houve um período que a febre era as pessoas terem dupla nacionalidade. Sentem-se vaidosos, olhou só português, por exemplo. Sabe? Mas é dirigente. Qual é o sentido de Estado que essas pessoas têm? Ou seja, ele é angolano quando está em território nacional. Quando está em Portugal, por exemplo, é português. Por isso é que nós temos esse choque social, temos essa degradação social por conta disso. Porque as pessoas, uns só trabalham aqui, mas vivem em Portugal, vivem fora do país. Já quem vai jogar futebol salão, final de semana vai jogar, sai sexta para jogar salão de noite e volta no sábado ou domingo. E são dirigentes, isso é extremamente grave. A doutora Luzia tem razão, Sassambel, porque é um bocadinho como nas autarquias, né? Mas onde é que está o perigo? Deixa-me Onde é que só, está o deixa só receio? dizer isso, é importante mesmo. É um bocadinho como nas autarquias, só deve concorrer aquele que vive lá. Exatamente. Aqui não podes ter pessoas no aparelho de Estado, na justiça, com dupla nacionalidade, isso está errado. Porque ele não tem aquele sentimento patriótico único. Sabe o que é grave? Tu colocas 80% dos nossos dirigentes não conseguem entoar o hino nacional. Estou a falar Doutor sério. Cabaça conhece alguns. Não percebi. Conhece Sim, alguns. conheço vários. Tu pode, olha só para a nossa seleção de futebol. Quando está a entoar o hino nacional, quantos ficam aí orgulhosos de lutar? Quantos? Futebolistas, olha só. Só ficam assim a mexer a boca. Mas ele não sabe. Mas pede para entoar o hino português. Mas, até com aquele entusiasmo. Então nós temos que, a doutora Luzia tem razão, nos próximos tempos, quando alterar-se a Constituição ou o que for, um dos critérios para determinados cargos deve ser mesmo o cidadão que tem nacionalidade originária e única de angolano. Porque senão, Sassembele, nós vamos ter reclamações de corrupção, de branqueamento de capitais e outros delitos econômicos. Porque é que acontece? Se eu sou português, eu vou trabalhar, vou roubar e vou investir o dinheiro em Portugal. Mas existem é o que também aconteceu vários durante muito tempo. cidadãos estrangeiros que, eventualmente, por várias razões, adotaram também a nossa nacionalidade e que parecem, digamos, originários do nosso país. O sangue ferve, de facto, a angolanidade. Não é? Vou lhe dar um exemplo. Só pode concorrer à presidência da República o cidadão que tem um dos critérios, uma única nacionalidade, certo? Isso devia funcionar em cadeia. Se para ser presidente você tem que ter uma nacionalidade, para ser ministro também tem que ter uma única nacionalidade. Para ser governador de uma província, para ser mais claro, tem de ter uma única nacionalidade. Para ser juiz ou procurador, tem de ter uma única nacionalidade. Aí todos nós teremos um sentido de Estado, de Estado angolano. Porque, do contrário, repara essa Assembleia, aqui basta ter um bocadinho de dinheiro. Já estão a procurar uma escola portuguesa para colocar os filhos, porque têm de aprender a falar português de Portugal e não português que nós usamos aqui na nossa terra. No fundo, a doutora Luzia tem razão, embora eu perceba que já vem tarde, porque a doutora Luzia é angolana e sempre fez parte do nosso mosaico político-social e, sobretudo, mosaico jurídico. Escreve, fala, tem estado a trazer boas notas com relação ao estado de coisa do país, mas devia ter feito essas notas já há bastante tempo, né? Fico por aqui para não ser muito lacônico. Muito bem. E como diz o doutor Paquis, para te passar a palavra. Percebi, doutor Paquis. Sim, não, É do mesmo entendimento, portanto, com o doutor Carlos Cabaça. Completamente. Bem, aconteceu no plano... Portanto, eu desconfiava que tivesse também uma nacionalidade portuguesa, não é? Só tem uma. Você tem, né? Não será dirigente no próximo É governo. é verdade. Não, doutor, aconteceu nas conversas sobre a Constituição e eu, é verdade. Tinha sido convidado e, portanto, não consegui porque estava no AMBO, portanto, mas acompanhei
E, portanto, achei interessantíssimo naquela... Ele deu uma entrevista e, de facto, propõe isto. Eu não sou português. Aliás, tinha saído, portanto, a nota para eu ir ao Porto, portanto, na altura, para buscar, mas eu, por uma conversa e uma discussão que eu tive com o André Ventura, na altura, em 2008, eu disse, não, ô André, eu quando sair para Angola, eu vou ser angolano e nunca vou ser português. Nunca vou ser português. Sou angolano. Portanto, reneguei, estava em processo, mas reneguei a recepção da nacionalidade portuguesa. Qual é a ideia central nisto? É a pátria. Né? Uma parte considerável das pessoas que eu conheço, meus amigos que andaram comigo em Portugal, são portugueses, têm nacionalidade portuguesa. A pergunta é aquela que de facto coloca aqui o Dr. Cabaça. Qual é o sentimento que você tem de dizer, não, eu sou português, quando você de facto é angolano? E o Graça Campos escreve uma coisa muito interessante, que ele foi retirado do meu post, e diz em defesa do sangue puro. Em defesa do sangue puro. Na América, só são presidentes aqueles que têm nacionalidade americana, mais nada. Tem que renegar as outras, não é? Todos nós sabemos. Em Portugal, só é presidente quem é português. Por isso é que, neste grande debate que nós temos tido, já te passo a falar daqui a pouco, o André diz, não, nós somos portugueses, temos que defender o nacionalismo português. O nacionalismo está muito ligado à questão da pátria, de pater patris. Uma parte considerável dos nossos dirigentes, e digo sem medo de errar, não é patriota. O debate do princípio, das crianças que morrem, não lhes interessam. Porque muitos dos filhos não estão aqui. O sentimento de pertencer a uma terra, como se faz, por exemplo, na África do Sul, em que um dirigente, que é mesmo dirigente, vai investir na sua terra, e o Estado permite isto, para que amanhã, quando deixar de ser dirigente, não. Olha, quando eu fui dirigente, fiz isto e aquilo. Sassembele, quem faz as perguntas aqui é o Sassembele. Não sou eu. Quem é o dirigente nosso que tem orgulho daquilo que fez? São quantos? E não há. Poderá haver. Mas são quantos dos nossos ministros? Portanto, governadores provinciais, administradores municipais, que fazem obras que ficam para a memória, para dizer que amanhã, quando deixar o poder, daqui a 20 anos, vão dizer, aquela estrada, naquele tempo, quando eu fui governador, aquela estrada... Mas, doutor Paquiço, Não, mas, o seu problema só está, portanto, não, com um cidadão que venha ocupar uma responsabilidade política. Um bocadinho, mas já é muito rápido. Não há orgulho. Por que não há orgulho? Não há o sentimento de pertença. O sentimento de pertença se esfuma. Por isso é que uma parte dos nossos dirigentes deixam de ser dirigentes e vão viver em Portugal, em Cascais. Vão viver em Sintra. E a gente sabe onde vivem, doutor Cabaça. Muitas vezes estamos num avião da TAG ou da TAP, aterramos no aeroporto de Portela, e o dirigente que você diz, esse é meu dirigente, é ministro, é do Poder Judiciário, ele está a ir na porta dos portugueses. Você diz, esse não é português, não, é português. Ele sai de Angola como angolano, entra em Portugal como português. Eu vou terminar, ouça bem. Qual é o sentimento de pertença que essa pessoa tem para dizer que eu vou investir na minha terra? Por isso é que todos os países têm corrupção. Mas quando os corruptos são nativos, o investimento é feito internamente. Sim. É feito internamente. Então, o dinheiro da corrupção engrandece o próprio povo, como de alguma forma fazia a nossa engenheira Isabel dos Santos. E tenho repetido isso muitas vezes, porque gostei. O primeiro tapete rolante que esteve aqui, um dos primeiros tapetes que eu andei, foi da engenheira Isabel dos Santos. Quer dizer que é uma corrupção valiosa. Existe essa corrupção valiosa. Corrupção necessária, né? A corrupção valiosa é aquela em que alguém tira o bem que é de todos, mas depois investe para dar emprego a todos. Para o bem de todos. Isso existe em toda parte do mundo. E o nosso maior problema, aqui para terminar, a doutora Luzia diz, é importante que quem ocupa um cargo de relevo, aqui estamos a falar de ministros, governador provincial, secretários e outros, o bom presidente, a limitação já está ali, e eu estou de acordo consigo, porque os outros, como são auxiliares, têm que, em cadeia, ter a mesma postura. Não podemos ter um ministro que é angolano e é português. Vai comprar um relógio que custa 150 mil euros, que não lhe faz diferença. Ele não vive cá.
E então ali, o meu entendimento tem sido este, Assembleia, e eu luto isso, eu sempre defendi também esta ideia, por quê? Você, Assembleia, e eu vou te passar a palavra. Defendi sempre essa ideia, porque os outros não fazem isso. Os outros não fazem isso. É um debate que muitas vezes a gente não traz, mas quando o André Ventura diz o português é português, e o angolano tem que ser angolano lá na sua Angola, e o moçambicano tem que ser moçambicano no seu país, está a dizer, vamos impedir que os vossos dirigentes tragam aqui as suas riquezas. Onde o PS e o PSD durante 50 anos comem, por exemplo, com o partido UEPLA. Isso é verdade. Isso é verdade. O doutor é jurista, sabe disso. E certamente se eu tiver problemas, portanto, com a justiça, o doutor vai me defender, porque também é advogado. É advogado. Muito bem, E vou muito terminar com isso, Assembleia. Mário Soares e outros viveram em França no tempo, fugiram para a França, mas quando vieram para Portugal, tornaram-se apenas portugueses. E eu, sobre essa matéria, o meu entendimento tem sido exatamente o mesmo que a doutora Luzia em inglês. Não podemos ter pessoas que ocupem cargos de relevo com dupla nacionalidade. Para quê? Para não derramarem a nossa riqueza para o outro país que é Portugal. E neste momento, Portugal que é pequenino, Portugal que não tem riqueza, está muito melhor do que nós, quando nós podíamos estar ricos se não tivéssemos dirigentes que estão, de facto, a levar permanentemente a nossa riqueza para o estrangeiro. Eu estou de acordo, estou completamente de acordo. Muito bem. Assembleia, só mais um. Ainda em relação a esta Sim, sim, só temática, mais um portanto, ponto. trazida pela juíza jubilada Sim, Luzia eu Sebastião. acho que esse devia ser um tema de discussão nacional. Mais alargado, sim, Sempre claro, que claro. Sim, criar mesmo debate Sim. sobre essa questão. Portanto, é uma sugestão para os nossos parlamentares e até também para o Executivo. O que é que acontece? Nós, mesmo a nível da Assembleia Nacional, tens vários deputados com dupla nacionalidade e que muitos Até os só deputados da vêm Assembleia para Nacional. Angola quando há uma plenária. Nós sabemos São disso. conhecidos? Não percebi. Sim, são conhecidos, mas não podemos aqui Obviamente. avançar os nomes por uma questão de preservação também da imagem e do bom nome. Atenção que ter dupla nacionalidade não é proibido e não é problema. O problema está em ser dirigente com dupla, tripla nacionalidade. Doutor Paquice disse que sai daqui angolano e chega em Portugal português. Não, E esta ele sai situação mesmo está já daqui a sofrer português. um pouco, portanto, a Eva Rapdiva, né, que é deputada em Portugal, que também tem Sim, sangue ela a angolano, nível não é? dos debates portugueses dizem vai para o teu país. É. Ela diz, não, tá bem, mas vai para o teu país. Porque o nosso país é mesmo aqui em Angola, Assembleia. Mais do que isso, já mesmo para terminar. Eu nunca vi um dirigente estar de férias, um ministro, um governador estar de férias. E diz, não, o governador de Luanda agora está de férias, mas está a passar férias no Kwanza Norte. E depois, já viste? Não, nunca. Pois, mas essa Eu nunca vi. a questão é essa. Esse intercâmbio entre o governador e o ministro está de férias, eu vou passar férias esse ano em Benguela, vou passar férias no Kwanza Norte, no Kwanza Sul, acaba também por levar desenvolvimento. Nós, não, uma pequenina dor de cabeça, os nossos dirigentes pegam um avião, vão para Portugal. Doutor Cabaça, se me permitir, e se a Assembleia se me permitir mesmo, aqui é um assunto, mas é muito rápido. Veja, por exemplo, a nível dos ministérios. Você tem consultores espanhóis. Mas isso é verdade. Você tem consultores espanhóis. Você tem consultores... Vai aqui nesses ministérios. Quem são os consultores destes ministérios? Assembleia, nós não levamos isso muito a sério. Mas um dos nossos maiores problemas é estarmos a ser governados por... Não são todos. Cuidado, não são todos. Há exceções. Estamos a ser governados por pessoas que não têm um sentimento de cá e não vivem cá. E alguns, nos seus países, havendo eleições, foram candidatos lá e depois votaram, porque não ganharam. Isso é normal. Isto é muito interessante. Vais nos ministérios, tens muitos consultores brancos. É assim, nós estamos a fazer discriminação, mas o branco conhece a realidade do Bunjei. Um branco português que vem porque estudou com a ministra ou o ministro no estrangeiro, que foi colega dele lá, conhece a realidade da Cala. Não conhece, mas é o consultor. Ganha 15 milhões, 30 milhões, é o consultor. Assembleia. É por isso que eu muitas vezes digo que em muitos casos estamos a ser governados por pessoas que são estrangeiras. Que depois vão-se embora. E depois ficam doentes, ficam lá. Aqui vem o caixão. Temos estado a ver isso, peço desculpas. Não se pode brincar com isso. Mas
têm vindo aqui para ser enterrados. Vivem depois lá com o dinheiro que tiraram daqui, engrandecem Portugal, né? E depois vêm para cá para serem enterrados. Muito No bem. Santa Ana, ou então no Benfica, ou então, portanto, lá no cemitério, Alto no das Alto Cruzes. das Cruzes. É o que acontece neste país. Sassambela, repara que esse é um assunto muito sério, e é por isso é que nós não discutimos o fluxo de cidadãos estrangeiros ilegais no país. Porque tu não tens sentimento de pertença, sentimento de angolanidade. Nós temos muitos estrangeiros ilegais no país. E que se expurgarmos esses estrangeiros que encontram-se aqui ilegal, talvez a distribuição das riquezas, a feitura do tecido social será melhor. Porque, em rigor, o cidadão chega a Angola, um mês depois aprende a falar português, já tem um bilhete de cidadão nacional. Tá bem? Então, esse é um assunto muito sério, eu acho. Até mesmo para deputados, não deve Sim, ter dupla nacionalidade. Muito bem. Comandante da polícia, não deve. Como é que você é comandante da polícia e é angolano, é português, é sul-africano? Comandante da polícia, como é que se explica isso, por exemplo? Então, esse tema levantado muito bem pela doutora Luzia, tem mesmo de ser abrangente. Vamos deixar ainda um bocadinho discutir o NITA MPLA, vamos discutir ainda essa questão, quem deve ser efetivamente o nosso dirigente. Já para terminar. Está ligado à soberania, doutor. Claro, é soberania. Isso é soberania. Já para Isso é terminar, soberania. Sassambela, até isso funciona efeito cascata. Repara, quantos administradores aqui em Luanda, administrador municipal, que vive no município onde ele é o administrador? Quer dizer, ele só vai trabalhar e depois de noite volta para casa num outro sítio. Então, temos que desconstruir essa questão. Vamos deixar de discutir o NITA Muito e bem. MPLA e discutir essa questão ligada à soberania nacional. Né? Agora vamos a um olhar das atividades político-partidárias desta semana, portanto, que terminou a começar com a audiência que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu ao Presidente do para já servir Angola, Abel Palanga Chivucovuco. Questões ligadas à situação política prevalecente no país estiveram no centro da audiência, que teve lugar no Palácio Presidencial. Portanto, segundo disse aos jornalistas o diretor-geral para o processo eleitoral daquela formação política, Domingos Jardo Moecália. Doutor Paquissa? O Para Já é um partido que, no meu entendimento, pode fazer muita diferença, né? Pode fazer muita diferença. Mas penso que tem que ter algum cuidado relativamente à maneira como se aproxima ao partido no poder para não ser confundido com o poder, né? Eu peço desculpas da maneira como digo isso. Aqui é muito sensível, é um debate muito sensível, porque o Dr. Abel é um Acha grande... que há muita proximidade de Abel Chivucovuco e o Presidente João Lourenço? Não podemos considerar, digamos, normal e até agradável também olhar para o próprio ambiente político, muito marcado por inúmeras divergências, desavenças e tudo mais. Eu respeito profundamente o Dr. Abel Chivucovuco, né? E toda a sua equipa, né? Respeito muito. Mas um partido, quando é oposição, tem que ser oposição, né? Um partido, quando é oposição, não se pode confundir com o poder. Não significa que passem a vida em galardetes, não tem que ser assim. Mas o Para Já, na minha visão, tem assumido uma postura de quem está muito ligado ao poder. Isso pode fazer confusão ao eleitorado, né? Mas o Dr. Abel se posiciona como alguém que está no equilíbrio, porque ele negocia bem. Negociar no bom sentido, uma vez até já falamos aqui sobre isso. O Dr. Abel esteve muito tempo na UNITA, mas depois, quando esteve cá durante a guerra, foi acudido por pessoas do MPLA, e portanto ele consegue fazer o equilíbrio. Mas na minha perspectiva, há que haver muito cuidado para não se fazer confusão daquilo que é a figura do Dr. Abel Chivucovuco. Mas o que é que lhe preocupa neste sentido? Ou seja, pronto, já que O me surgimento do Para Já é para fragilizar ainda mais a oposição? É este o seu entendimento? Não, o meu entendimento não é esse. O meu entendimento é que
O E aqui doutor- podemos ser concretos. Sim. Portanto, o surgimento do Para Já é para fragilizar a UNITA? Não, quer dizer, havia uma frente patriótica, né? É que os mais velhos também têm que ter palavra, né? De fundo, depois é isso, né? É que os mais velhos, não, o mais velho, quando diz uma coisa, pronto, o mais velho é mais velho, né? Tem que ter palavra. Mas de repente, a sensação que está é que eu, para já, pronto, vai fazer o seu papel em 2027. Penso que será uma ponte, para já pode ser uma ponte, mas não fragiliza a UNITA, mas pode descredibilizar certas pessoas. Então, aí, não sei se você está sabendo, não sei se estou a ser muito Vai explícito. descredibilizar, portanto, pessoas ligadas à UNITA? Não, não. Descredibilizar pessoas que estejam, algumas pessoas, portanto, de um determinado partido político, né? Ou seja, o para já do Dr. Abel Chivucuvuco tem que ter esse cuidado para não parecer que se quer a todo custo chegar ao poder ligado ao partido MPLA. Por quê? Porque o doutor Abel tem dado a ideia, pelo menos é o que ele diz, que nós em 2027 ou vamos ser poder ou vamos estar ligados ao Ou poder. parte do poder? Né, ao poder. Ou vamos ser poder ou vamos ser parte do poder. Eu tenho um respeito profundo pelo doutor Abel. É um intelectual, portanto, de gema. Mas isto, numa altura em que o país clama por uma nova liderança e por novos líderes, pode ser perigoso. Pode parecer apenas uma ambição para se chegar ao poder. Então há que haver esse cuidado. Mas pronto, a recepção, penso que ele foi recebido naturalmente essa semana pelo Presidente da República e o partido MPLA pode aproveitar-se disso para de alguma forma legitimar a sua posição para continuar no poder, não é? Sem que tenhamos, por exemplo, eleições livres, justas e transparentes. Agora, eu vou terminar com isso porque está a ser difícil fazer esse comentário, Sassambel. É muito difícil. E não consigo compreender, não é? Porquê? Pois. Porquê que é difícil perceber esta suposta proximidade que fez referência? Não, porque todo mundo sabe, né? Todo mundo Mas percebe. sabe o quê? Eu não sei em particular. É um bocado Mas difícil, né? é algum Não, mas é problema? difícil. Não há problema. Agora é o seguinte. Se está difícil, é melhor não dizer. Sim, não, sim. Não, no fundo é que. Mas domina de alguma, Não domino, não digamos, domino. de algum particular? As pessoas sabem. E nestas. O que é que as pessoas sabem, doutor Paquis? Nestas coisas da política, Todo cuidado é pouco, não é? todo cuidado é pouco. E é preciso. Todo cuidado é pouco. E é preciso não perder a credibilidade. Um político que perde a credibilidade é como um pneu que já não pode ser usado. Ok? Isto é muito perigoso. Essencialmente numa altura em que o mais velho Abel Chivucuvuco vai fazer, já está quase nos 70 anos e fez uma carreira brilhante na política. E a propósito, peço desculpas, sim. Há quem diga que, portanto, Abel esteja a preparar Jardim Mecália para eventualmente vir assumir futuramente, neste caso, o partido para já. Sim, ou já, ou então o Dr. Américo, sim, ou então, pronto, mas o Leonel, porque é assim, é preciso terminar bem. É preciso terminar bem. Isto é muito forte, é verdade. É preciso terminar bem. Uma pessoa como a Abel Chivucuvuco, que fez um percurso brilhante, é preciso terminar bem. É preciso terminar bem. Essa mensagem penso que chegou, e o doutor entendeu. Você também não entendeu, mas penso que o doutor Cabassi entendeu. Doutor Cabassi, terminar bem. ajuda-nos, por favor, Não, a perceber melhor esta suposta proximidade que o doutor terminar Paquis fez aqui referência do para já, portanto, do líder do para já e o presidente João Lourenço. Não, suposta não. O Dr. Abel Chivucuvuco é um político, é um grande político, como disse muito bem o Dr. Paquis Estrada, e já disse várias vezes publicamente que é amigo do presidente João Lourenço. Já disse por várias vezes, então não é suposta. Há uma amizade entre Dr. Abel Chivucuvuco e o presidente João Lourenço, que é completamente normal. Legítimo. É sim, legítimo, normal, é sim. normal. Eu sou amigo do Dr. Paquis, nos conhecemos nessas lides e somos amigos e é completamente normal. Mas acho que o Dr. Paquis vir a ser presidente do país, a depender dele, continuaremos a ser amigo, porque o poder também corrompe, né? Depois afasta. Mas isso era só para quebrar
o gelo. Mas aqui, Sassembele, eu já não vejo o Dr. Abel Chivucovuco como um grande político. Particularmente já não. Enquanto cidadão, tenho muito respeito por ele. Mas porquê? Desde que assumiu ou desde que anunciou a sua Não, não, saída? Sim, vou sim. chegar lá. Enquanto cidadão, tenho muito respeito por ele. É muito educado, é um homem de proximidade com as pessoas, muito simples. Já me deparei com ele várias vezes, tranquilo. Mas enquanto político, já não tenho assim já não olho o Dr. Abel Chivucovuco como um político robusto. Por quê? Em todos os projetos que o Dr. Abel vai, acaba por falhar, fracassa. Estamos a falar da Casa C, que foi a terceira maior força política Uhum, uhum. em 2012. Depois fracassou, houve ali uma discussão, depois juntou-se a FPU, também saiu da FPU, criou então Para já servir o Angola. para já servir Angola. Essa mutação constante de um líder como o Dr. Abel Chivucovuco acaba por perder a credibilidade política. É assim em qualquer parte do mundo. Ok. Temos que fazer análise rigorosa. Daí que entendo que hoje o Dr. Abel já não é uma figura relevante, muito relevante para a nossa política, olhar para aquilo que fez desde 2012 a 2024. Agora, o encontro com o presidente João Lourenço é um encontro completamente normal. Mais do que isso, o Dr. Abel faz parte do Conselho da República e disse publicamente que é amigo do presidente João Lourenço, mas não foi nessa qualidade de amigo, mas foi na qualidade de presidente de um partido político. Agora, quando ele diz que quer ser governo ou parte do governo, deixa aqui porta entreaberta para várias interpretações. Interpretações. Porque se eu sou oposição, eu tenho que lutar para ser governo. Não há ninguém no mundo que diz eu sou oposição. É a primeira vez que eu ouço um líder dizer eu quero ser governo ou parte do governo. Tá vendo? Significa, como eu digo sempre, Ele vai combinar com o governo, não? pois, Vai combinar. em política, o que era verde hoje, amanhã pode se tornar amarelo, né? A política é como um camaleão, os políticos são como um camaleão, depende da superfície em que está inserido E dos e contextos, do não é? contexto para Muito bem. alterar. Significa que com essa fala do Dr. Abel, que quer ser governo ou parte do governo, teremos grandes surpresas em 2027. Né? Muito bem. E ainda num âmbito, portanto, das atividades político-partidárias, a vice-presidente do MPLA, Mara Chiosa, espera da JMPLA mais prontidão e também atuação nos debates ao nível das redes sociais. Dr. Albino Paquice. Hoje eu Fez este ouvi. pronunciamento na província do Ambo, nas Sim, sim, celebrações dos 63 anos de existência do braço juvenil é do verdade. MPLA. Não, mas acompanhei, não in loco, mas eu não sou do Verde Tempo lá, mas acompanhei e eu tenho estado a gostar particularmente da presença da Mara Chiosa enquanto vice-presidente do MPLA. Porque ela tem uma presença que chama a atenção, é muito educada, está bem com as pessoas e conversa à vontade. E tem chamado a atenção várias vezes para vários assuntos, não é? Mas aqui, Sassembele, eu aproveito para dar também uma nota à juventude do partido MPLA que precisa de alguma maneira de ser mais realista. Realista em que sentido? Vou me explicar muito rapidamente. Que a juventude do partido é o futuro do partido. Não são as crianças do partido. A juventude do partido é o futuro do partido. Portanto, quando a juventude é mais realista, ajuda melhor o partido a governar e a corrigir os seus erros. E a juventude do Primeiro MPLA não é ponto. realista? O segundo. Não. Quando depois vou muito rapidamente para as redes sociais, que é nós podemos, a nível das redes sociais, e eu estou muito presente nas redes sociais, podemos fazer sempre um debate inteligente. Tenho estado com a sensação, pode ser só minha sensação, de que uma parte dos jovens do partido MPLA que vai para as redes sociais vai para bajular
e vai para parecer que está alienada e vai para defender aquilo que é indefensável. Num país onde as pessoas estão cada vez mais esclarecidas porque estão nas redes sociais, isto é perigoso para o partido. Está a ver? Então eu entendo que a Maraquiosa diz isso e bem, que olha, de alguma forma tenha uma conversa mais inteligente que possa convencer. Uma conversa mais inteligente que possa convencer parte do reconhecimento da realidade. E hoje não há dúvida que grande parte da comunicação passa Passa por pelas meio redes das redes sociais. sociais, Hoje, onde não há hoje, filtros e tudo hoje mais, por e hoje, também com muitas fake news, hoje por muitas hoje, falsas informações. sim, mas aqui onde está de facto o grande debate, a mídia tradicional, em alguns casos, não é credível. Por exemplo, a gente olha para uma televisão de Angola, não é credível. Até as crianças não acreditam na TPA. E desculpa, doutor, Não, você tranquilo. não pode falar sobre a TPA, Não, eu mas eu sobre a posso. TPA não. Não, que eu sou contribuinte, Sim. mas você está Quer lá na dizer, não TPA. posso falar, não, posso falar. Ah, sim, ok. E bem, mas não Falar, pode falar sim, mal. sim. Não, 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 posso falar até mal. Posso falar até mal, sim, mas tenho. sim. Peço só desculpa para Ah, não, sim, deixar sim. claro, porque outro dia já criou Sim, coisa sim, uma questão, com pois os é verdade, nossos claro, claro, sim. ouvintes. Eu posso falar sim sobre a TPA. Eu não tenho nenhum contrato com a TPA, mas por uma questão de respeito, uma vez que eu sou analista e comentador na TPA, se eu tiver de fazer alguma crítica, e já fiz isso várias vezes, tem de ser mesmo na TPA e não num outro órgão, não fica bem, é só por isso. Sim, sim, Mas sim. quando há uma coisa que não vai bem, eu mesmo na TPA critico a TPA, mas aqui não. Pois, mas no fundo eu estava a dizer que, portanto, esse apelo vai no sentido de facto de se ter debates inteligentes a nível das redes sociais. E eu sou amigo de muitos jovens do MPLA. Muitos jovens. Muitos jovens. Não vale a pena citar os nomes para não comprometê-los. Alguns são administradores, mas sou muito amigo de Claro. muitos jovens. Muitos jovens. E temos um debate muito inteligente. Vou citar, por exemplo, um rapidamente, porque ele não faz mal, não havia problema nenhum. É o Hamilton da Gama, do AMBO. Já fez parte de uma das nossas edições do Do AMBO. Equilíbrio que realizamos no AMPO. É impressionante, doutor Cabasso. Impressionante. Digo isto sem medo de errar. Um jovem inteligentíssimo, Destemido. destemido, que tem uma conversa muito boa. Uma conversa limpa, né? Tem uma conversa limpa. É. E é um jovem realista. Um jovem como aquele, o Hamilton da Gama, ajuda muito melhor o E tem governador. responsabilidades no seu partido a Tem. nível Penso no que é do AMPO. DIP, acho que está no DIP, Departamento de Informação e Propaganda, uma coisa assim. DIP não é na polícia. Não, aí Não, é tem DIP. Também também. tem Acho que é DIP. DIP, aquele Departamento de Informação e Propaganda. E o rapaz faz uma propaganda limpa. Portanto, eu penso que é neste sentido, primeiro, e depois, o outro é evitar os insultos. Não é? Penso que Maraquiosa também, portanto, pede aí para se evitar os insultos. E, portanto, o partido MPLA, como tem responsabilidade de governação, a sua juventude, naturalmente, tem que saber estar nas redes sociais. Mas é aqui, para terminar de passar a palavra, onde dizemos o seguinte: falta muita formação. Falta muita formação em muita juventude que está nas redes sociais. Mas isto é a nível de todos os partidos políticos. Não é só no MPLA, também na UNITA, na Casa Seno, para já. Falta muita formação de muitos jovens que estão nas redes sociais. E isto é mau para os partidos, porque os jovens são o futuro do seu partido. E, naturalmente, bem-aja a Maraquiosa por este apelo aos militantes, Muito aos jovens bem. militantes. Doutor Cabasso, a sua opinião também em relação a esta reação da vice-presidente do MPLA, numa altura em que também muitos manifestam preocupação com as tais chamadas milícias digitais ao nível das redes sociais. Sim, eu, como sabem, isso é público, nunca pertencia a nenhum partido político. Ainda não, né? Não sei também se Pois. um dia vou coisa, mas nunca pertenci porque não me revejo nenhum nem outro partido. Estou a referir dos maiores partidos do país, nomeadamente MPLA e a UNITA, né? Mas não diria que nunca vou pertencer a um partido político porque eu não sei o dia da manhã, mas se for uma forma positiva de contribuir para o meu país, provavelmente alinharei num projeto consentâneo, projeto verdadeiro e não muitos de aldrabice, né? Como se tem estado a ver. Adentrando na questão que me coloca, primeiro é preciso dizer aqui que Maraquiosa, eu tenho estado a dizer que é a melhor política que o MPLA tem por essa altura.
é a única não diria, mas para as senhoras é a única com capacidade de mobilização no MPLA. A única. Só deve pleitear, pode com Bento Cangama. Bento Cangama. E é uma senhora de trato fácil, muito educada e passa uma mensagem realista às pessoas. Daí os meus parabéns a Mara Chiosa. Quem acompanha as minhas análises quando se fala do MPLA e de Mara Chiosa, eu tenho estado a enaltecer o nome dela. Não a conheço pessoalmente, mas por aquilo que nos dá a perceber, lembra-me um bocadinho Bento Bento e o malogrado Sérgio Lúter Roscovo. Sim, sim. Políticos Exatamente. de gema, políticos de verdade, não é esses que vêm só para ter cargo, não. São mesmo políticos de verdade. E a mensagem que ela passa é uma mensagem realista. Por quê? Se nós olharmos hoje para o leque de analistas que fazem debates do MPLA, vais encontrar Mário Aragão e o Mabanza, Cambaca. Ponto final. Já não encontras nenhum outro analista do MPLA. Assumidos. Como analista do MPLA. Mário Aragão e o Mabanza. E o MPLA perdeu terreno em sede de análise pública. Perdeu no completo. Mesmo depois de terem alargado a sua base do Comitê Central, que era expectável que tivesse mais jovens muito interventivos, quer na mídia tradicional, assim como a nível das redes sociais, mas não. O MPLA leva muita pancada com a UNITA. A UNITA, passa aqui a expressão, de cada dia que passa vai criando um indivíduo de intervenção social pública, criou agora o Laurindo Mande, é uma série de jovens da UNITA que estão aí muito ativos aos níveis das redes muito sociais. ativos a nível das redes sociais. E o MPLA, a senhora Mara Chiosa, faz muito bem apelar os jovens no sentido de alterarem o quadro, porque os jovens da JMPLA são muito vaidosos. Não são jovens das massas, é mais de vaidade. Então, são muito vaidosos porque o partido assim os criou, né, com muita vaidade. Mas hoje já se impõe maior inteligência, com fazer política, como disse muito bem, já é com inteligência, com estudo. Hoje já não é mais de viva, viva. Essa política acabou. Hoje é mesmo inteligência. O que é que eu vou dizer? Se vai de acordo com a realidade daquela zona em concreto. É assim a política hoje, porque se disseres alguma mentira, depois está alguém a te desmentir com um vídeo, com alguma fotografia. Então a política hoje é isso. O MPLA já foi um partido muito forte em termos de intervenção social pública. Estou lembrado, e aliás, o Dr. Paquice naquela altura também já esteve lá na televisão, né? Naquela televisão, sim. que não vamos falar o nome, né? Não, pode falar. Posso falar na TV Zimbo. Tranquilo. O Dr. Paquice já esteve lá na TV Zimbo a contribuir naqueles programas do período da manhã. Tive 13 anos, hein? 13 anos. Estava de 2013, sim. Tá bem. 13 anos. 13 anos, sim. A contribuir. A contribuir na TV Zimbo. E depois não sabemos o que é que aconteceu. Talvez disse alguma coisa que não gostaram de ouvir, então foi afastado. Pronto, mas essa é outra discussão, é outro debate. Penso eu que nessa situação em concreto o país perdeu porque ter um analista como o Dr. Paquice no espaço que tinha, nós tínhamos maior volume de informação. Se me der um segundo, eu estou acabando. Se me der um segundo. Mas foi expulso. Não, mas é rápido. Não, foi é expulso rápido. ou o contrato terminou? Não, é rápido. E eu tenho... Mas como é que chegamos até aqui? Nós estamos a falar portanto, dos fazedores de opinião. Sim. Mas foi expulso, não na verdade, não fui expulso. O contrato terminou. Não. Portanto, não voltei a ser chamado. Não é? Não voltei a ser chamado. Aquilo funciona assim, a gente não volta a ser chamado. Mas tinha um contrato, mas o contrato terminou, né? Eu estava em Portugal quando cessou o contrato com a Zimbo. Qual é a ideia central? Eu tenho muitos defeitos, mas não sou mentiroso. Eu tenho muitos defeitos, né? Eu não sou perfeito, tenho muitos defeitos, mas não sou mentiroso. E naquilo que é a minha relação com, e é rápido mesmo, com as pessoas e com tudo, eu procuro não mentir. E quando me encontro numa situação em que talvez tenha que mentir, eu não vou.
E a Zimbo me levou um bocadinho aí para esta linha. Para mentir. Parecia que eu tinha que estar a mentir. E eu não. Eu disse, não, isto não. Isto não. Nunca recebi essa informação do diretor, não é? Mas comecei a perceber que para estar ali era preciso começar a mentir. Não, então, se for assim, eu não fico. Não é? E pronto, e foi o que aconteceu. E já não voltaram a te convidar, não é? Não, e não voltaram, mas continuo com muita amizade com as pessoas. Quando nos encontramos, conversamos. E essas coisas da televisão não são internas. Claro, claro. Mas há que preservar o nome. E eu chamo-me Albino Pascoal Paquice. E quando passo pela rua, as pessoas dizem, você continua a fazer um bom trabalho. E eu estou muito feliz por isso. E nós Na reconhecemos. televisão, ou no Che Agora Aguenta, ou na Rádio Eclésia, ou na Rádio Essencial, eu continuo, ou nas redes sociais, na minha página, continuo a fazer um bom trabalho, que é de verdade, não é de mentira. Porque as pessoas Também depois sabem... sem compromisso, não é? Sem compromisso, que as pessoas depois sabem quem são os mentirosos. E eu, como sei que tenho família, é verdade. E eu, como sei que tenho família, tenho mãe, tenho irmãos, tenho pessoas que dependem daquilo que é a minha reputação, digo, a isto não quero. Os outros que querem ser mentirosos, fiquem à vontade, porque o tempo dirá quem é que teve razão. Muito Só queria dizer isso. Foi um particular. Doutor Cabaça, pode particular. terminar, por favor, e vamos avançar. Não, eu levantei. Pois. Sim, Vamos sim. parar nessa questão, porque eu gosto muito do Dr. Paquice e da seriedade dele. E senti-me no direito de fazer Muito essa bem. referência, porque não podemos fingir que não aconteceu Sim, nada, sim, está claro, tudo não, bem. Obrigado, doutor. Obrigado. É um bocadinho por isso. E dizia que naquela época o MPLA trabalhava no sentido de formar quadros que depois vão à discussão à praça pública. Estamos a falar, por exemplo, de Tito Cambage, Gildo Matias, Luvalo, o próprio Norberto Sim, Garcia, exatamente. Dr. Belarmino Vandone. Vandone, Sim. a Dr. Walter Filipe. Havia aí uma série de quadros que o MPLA preparou para esses debates. E, infelizmente, não sabemos por que carga d'água o MPLA perdeu essa hegemonia que tinha a nível dos debates. Vamos esperar agora em 2026 se conseguem trabalhar rapidamente para terem quadros para pleitear no mesmo pé de igualdade com o Partido UNITA a nível da Assembleia E, Nacional. aliás, nós temos tido também muitas dificuldades também para convidar, portanto, determinados companheiros aqui no nosso espaço Equilíbrio, portanto, companheiros ligados ao MPLA e não só, para também partilharem aqui as suas visões em relação à vida do Não, país. se reparares nesse particular da formação de quadros, a UNITA está melhor do que o MPLA, é preciso dizer isso. Mesmo a nível dos debates na Assembleia Nacional, tu vês a substância da intervenção dos deputados da UNITA e do MPLA com devido respeito. Acho que é necessário o MPLA trabalhar mais. Não é? Companheiros, vamos ao nosso último tema, vamos falar do Congresso da UNITA, que ainda está a decorrer, portanto, termina de facto hoje o Congresso da UNITA, que deve eleger um novo presidente, portanto, concorrem para o cadeirão máximo Rafael Massanga Savimbi e também Adalberto Costa Júnior, este último que concorre então para a sua própria associação. Há claras indicações de que Adalberto Costa Júnior está à frente da contagem dos votos. Dr. Albino Paquice esteve na abertura e também esteve, portanto, no sábado. E depois de cá, poderá avançar para o sofismo, não? Sim, estive convidado. Havia muitos convidados, né? Muitos convidados. Eu não. Pois, doutor, Não convidava que não acabasse. Não percebi, não, talvez porque eu tenho estado a criticar também a UNITA. Né? Por favor, doutor. Não, estive lá, Paquice. estive assim na abertura. A sala estava, de facto, composta no dia da abertura. Com vários convidados. Com vários convidados. A Presidente do Tribunal Constitucional, Dr. Mário Pinto, portanto... O presidente do Partido Liberal. Sim, vários, sim. O Dr. Bessa, Patrícia da Arania, o Engenheiro Antônio Venâncio, José de Almeida, muitos. Foi uma coisa muito interessante. Manuel Fernandes. Sim, Manuel Fernandes. Foi essencialmente porque a UNITA, na minha perspectiva... Está a dar, de facto, uma verdadeira lição de democracia está. No país. Ele parecia estar nos Estados Unidos. Essencialmente na sexta-feira, quando há... É verdade. Estados Unidos de Viana. Não. Olha. Estados Unidos de Viana, onde há, de facto, um debate. Houve, antes disso, um debate muito aceso entre os candidatos. Sabe?
com os delegados. perante os delegados. Tá, é outra coisa, quer dizer. Os candidatos que se apresentam, de facto, a assumir o cadeirão máximo, discutiram diante dos delegados o que cada um pensava sobre várias matérias. É outro nível. É outro nível mesmo, de partido político. Quer dizer, a democracia interna não mata ninguém. Ninguém tem que receber bênção. Ninguém tem que... Não é preciso isso. Portanto, é verdade. E eu entendi, para aquilo que eu pude ver, que o Massanga fez um grande esforço. Fez um grande esforço. E demonstrou aos jovens da UNITA que é possível concorrer com os mais velhos, que estão a liderar o partido. Eu, aliás, acredito que se a UNITA ganha as eleições em 2027, Massanga vai concorrer às eleições e vai ganhar a presidência do partido. Eu acredito. Mas por hoje, por hoje eu penso que não. Por hoje penso que o Adalberto continua presidente, penso eu. Aliás, porque a própria UNITA está em peso neste sentimento para que 2027 haja de facto um pleito muito renhido. Mas de resto, Assembleia, a UNITA demonstrou esta democracia interna e muito mais interessante que me pareceu foi que estiveram muitas figuras importantes do partido MPLA e que perceberam o que é de facto a democracia. E muitos louvaram também a presença da Presidente do Tribunal, Constitucional. Esteve lá. A Presidente do Tribunal Constitucional, nos últimos tempos, tem assumido certas posturas que surpreendem qualquer pessoa atenta, qualquer figura atenta. Não é apenas nos debates constitucionais, mas tem tido uma presença mais presente. Desculpas esse pleonasmo, uma presença mais presente. E ter estado aí na abertura também demonstrou a consolidação de que nós estamos aqui para acompanhar este ato. E para que o Congresso não seja novamente inviabilizado. Ou não sabemos. De resto, entendo que reforça a democracia interna do partido, é um exemplo para os partidos que não têm democracia interna. E um dos partidos que não tem democracia interna é o partido MPLA, que aprendeu como é que se faz. Porque esteve lá o doutor, o general Pedro Neto e outros. Mário Pinto Andrade. Mário Pinto Andrade, que é uma pessoa muito polite, não é? Mas, para todos os efeitos, há que aprender isto, que a democracia não faz mal. E de resto, pronto, vamos esperar que o candidato, portanto, eleito, e que vai ser eleito, implemente as suas políticas e faça do Partido UNITA um partido para fazer uma boa oposição ou para governar se ganha as eleições em 2027. Dr. Cabaça, Congresso da UNITA, portanto, ficamos a saber durante estes períodos de preparação, Rafael Massanga Savimba a atribuir favoritismo a Adalberto Costa Júnior. Afirmando que ele que está com a máquina. Humildade e honestidade política do Rafael Massanga, porque eu já disse aqui num dos programas que Rafael Massanga não tinha estrada para pleitear em pé de igualdade com o engenheiro Adalberto. Se o Rafael Massanga vence as eleições amanhã do Partido UNITA, será tanto a morte e o funeral da UNITA em 2027, porque o candidato que levou a UNITA a 90 deputados a olhar para aquilo que foi considerado oficialmente é o engenheiro Adalberto da Costa Júnior. O engenheiro Adalberto da Costa Júnior é, por essa altura, o freio político do MPLA. Vencendo o Rafael Massanga Savimbi, o MPLA já começaria a festejar. Né? Quem no MPLA estaria à altura de disputar, portanto, com Adalberto Costa Júnior? O MPLA tem muitos já quadros. Que o Presidente João Lourenço não poderá, obviamente, avançar tem muitos quadros e como o MPLA é um partido muito fechado em termos de informações macro, fica difícil cogitar quem estaria politicamente em condições Maraciosa ou Adão de Almeida, na sua ótica? Pleitear também fica um bocadinho difícil. Vamos depois criar outras situações. Penso eu que quer um, quer outro está sim em condições de pleitear com o engenheiro Adalberto, porque nós estamos a falar de um partido máquina. A MPLA é uma máquina de fazer política. A MPLA com os erros, mas não é um partido qualquer. A MPLA é mesmo uma máquina de fazer política, tal como é o partido
UNITA, mas se nós olharmos do ponto de vista estrutural, do ponto de vista Não de está apenas na condições, figura ou no candidato, não é? Toda uma não, estrutura tem toda uma de trás. estrutura. E eu tenho estado a fazer uma leitura do nosso provável cenário político de 2027. Nós teremos ainda muitas surpresas, quer a nível do MPLA, quer a nível da UNITA, assim como da política do ponto de vista geral, porque há aqui muitos cenários, desde logo a questão do Dr. Abel Chivucovuco ter estado a dizer constantemente que quer ser governo, parte do governo. Há aí algumas engenharia política que tem sido desenhada que nos vai surpreender a todos, não, por isso é que não sabemos o que é que efetivamente vai acontecer. Agora, voltando ao tema do engenheiro Adalberto, eu fico em 90-10. O engenheiro Adalberto vai ganhar 90-10, né? Rafael Massanga vai ficar mesmo, vai perder e Muito bem. não há aqui conversa, né? Muito Vai bem. perder. Companheiros, vamos terminar. Um minuto para Guiné-Bissau, nosso, portanto, um país irmão, também de língua portuguesa. Dr. Albino Paquice, o golpe, mais um golpe, não é? Na Guiné-Bissau. Um minuto, rapidamente. Sassemel, eu sabe, Um golpe, portanto, sim. os militares voltam a assumir os Não, controles sobre os nós estamos a destinos da acompanhar nação. toda a engenharia, né? Mas É um falso golpe na sua ótica, como completamente, está a ser propalado. é completamente um falso golpe e nós acompanhamos, já temos dado para isso. Preparado pelo presidente, portanto, Sim, tenho Embaló, que saiu. muito rápido, duas questões a lamentar, que é uma figura como o Embaló, que aparece como esperança do pessoal da Guiné-Bissau e de repente é essa decepção que é o Embaló, não é? Alguém que assume o poder e ele é consumido pelo poder. E, portanto, ele não está capaz de deixar o poder de forma livre. Mas eu entendo que este golpe, estava inclusive a falar com o Dr. Cabaça, essa engenharia que se montou, na minha visão, não vai funcionar. Isto me lembra, para terminar de passar a palavra, me lembra Nino Vieira, que foi presidente da Guiné-Bissau, foi morto, esquartejado brutalmente e assassinado. foi levado no carro de mão. Na altura, é verdade. Estamos a estar em Portugal com os meus amigos guineenses. Dizia, como é que vocês conseguem ter um país onde se mata um presidente, esquartejado, assassinado, e se leva no carro de mão um presidente? A Guiné, e peço desculpas aos nossos irmãos da Guiné, continua a ser uma vergonha para o mundo. Continua a ser uma vergonha para o mundo. Um país falhado ou a caminho do falhanço? Não, isso que é um país, na minha visão, é um país falhado. Depois disto, é um país falhado. Não há hipótese. Não há hipótese. Doutor Cabaça, também não acredita neste golpe? Não. Foi tudo uma montagem na sua ótica? Isso é lançar areia à vista de todos os africanos e não só, e nos colocar na posição de ingenuidade da análise política. Porque eu nunca vi golpe de Estado em que os militares sobem num edifício e disparam contra os pássaros. E depois é golpe de Estado. Vamos deixar de brincar de política. Porque as imagens e as notícias é que os militares subiram nos edifícios e começaram a fazer disparo, tiro ao ar para matar pássaro. E depois golpe de Estado. Mais do que isso, como é possível o braço direito do presidente Embaló é o chefe agora, é o presidente e vem dizer há golpe de Estado, ok, tá bom, essa é uma conversa. Proibição das redes sociais, proibição das televisões, comunicação social toda, proibição. Que tipo de golpe de Estado? A eleição não pode ser considerada como sendo golpe de Estado. Há sinais claros da vitória do partido da oposição. Sim. Então, o que é que arranjou-se esse cenário por formas a inibir a publicação dos resultados? Ponto final. Só que o que é que vai acontecer, na minha perspectiva? O embalou mal, porque tenho algumas dúvidas que ele vai voltar ao poder depois de um ano. Tenho muitas dúvidas, porque disseram que Os militares garantem aí, afirmam uma transição de pelo menos 2 anos. Primeiro é que tu não tens um exército guineense forte. Tu não tens mais de 10 mil homens no exército guineense. É um exército muito fraquito. E depois haverá intervenção, tanto de outros players, nomeadamente a União Africana. Já houve agora intervenção da CEDEAO, porque a primeira informação de golpe de Estado todo mundo acreditou. Mas depois de começarem a sair as notícias, é uma descrença total. Repara que até o indivíduo que esteve a ler a mensagem
tomada de posse, né? Sim, Porque sim, tomou posse. Ele parece uma criança da 4ª classe. Exatamente. Nós, não façam isso. É preciso respeitar a vontade popular. E os sinais garanto que aquele cidadão da oposição venceu as eleições, que deixem publicar os resultados e quem venceu, claramente quem não venceu tudo e quem perdeu também não perde tudo. Para se reorganize no próximo pleito, pode voltar o partido ou um outro partido. O mais grave é que fala-se de detenções de opositores. Isso é que é um retrocesso enorme. A nossa A União democracia. Africana já Já condenou mesmo para também, terminar, assim como a CDO. já para terminar, fica aqui um desafio à União Africana, né? Qual A União será, Africana que condenou qual logo será, condenou o golpe de o golpe Estado, de Estado. Já, mas já acho que condenou. devia criar uma comissão para ir para lá, para aferir em concreto se efetivamente houve ou não um golpe de Estado. Para terminar essa Assembleia, não se vai fazer eleições livres, justas e transparentes quando o chefe da missão, o Filipe News, o chefe da Foi missão, da União Africana. claro, é um cidadão que deixou agora a presidência de Moçambique com controvérsias enormes, deixou o tecido social moçambicano completamente degradado. Acha E que foi depois, uma péssima escolha? depois Foi uma- sim, foi uma péssima escolha. Depois vem ser, como é que chamam? Observador, né? Observador, O sim, chefe. Foi o observador. chefe da é, missão dos não. observadores da União Africana. Estamos a brincar com a África. É. Assim não chegamos lá. Muito bem. Companheiros, Albino Paquice, Muito Carlos obrigado. Cavassa, muito obrigado e até a Obrigado. próxima. Até à próxima, E obrigado. assim terminamos com mais uma edição do Equilíbrio. Comente e partilhe. Grato pelo carinho da sua audiência. Paz e bem.